teve uma breaking news aí, né, Lacombe? Isso. Procuradoria-Geral da República pediu nesta segunda-feira a abertura de um inquérito para investigar a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Eu vou dizer um negócio, ou como diziam lá em Florianópolis, eu vou te dizer um negocinho para ti. Meu E Deus caiu do na mão de céu. quem? É Alexandre o de próprio, né? Vai para o Moraes. Alexandre de Moraes. Inclusive, ele já colocou em sigilo todos os trâmites dessa ação. Óbvio, né? Magnitsky chegando, ele vai querer culpar quem? É porque o Gonê também está implicado, né? Todo mundo. Então o Gonê botou lá na denúncia, né? Ele mencionou postagens em redes sociais e entrevista a veículos de imprensa dadas por Eduardo Bolsonaro. Deve ter a nossa aqui, Você né? sabe de quem o Gonê é As sócio, nossas, né? Ou era, né? Do Gilmar Mendes. Exatamente. Cara, eu vou Aquela dizer, faculdadezinha que eles criaram ali. não dá para levar a sério. Magnitsky, pelo amor de Deus. Ou como dizia Eles estão a achando. menina da CNN, Magnitsky. 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 Eles estão literalmente achando que a lei não vai sair, porque quando você engrossa o caldo, né, porque o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Já fez sopa de feijão? Eu não cozinho nada. Mas já viu alguém fazendo sopa de feijão? Faz. Se ficar muito aguado, você tem que botar o quê? Mais feijão. Mais feijão. O Bolsonaro, não só ele, né? Paulo Figueiredo, eu, tantos outros, falamos o quê com os membros da administração Trump e congressistas? O Alexandre de Moraes está fazendo sopa de feijão. Aí a gente falou que a sopa de feijão tá bem não estava rala, ela estava bem espessa. Tem bastante feijão lá dentro. Aí o Alexandre de Moraes manda uma foto, dizendo assim, não tá não. Olha aqui como ela tá bem aguada. Aí, à medida que alguém vai acessando as fotos, que o Alexandre de Moraes está mandando, ele está colocando mais feijão, mais feijão, mais feijão, mais feijão, mais feijão, mais feijão. Ou seja, ele está toda hora cumprindo, né? Como é que é fulfilling the requirements? Preenchendo. Ele está preenchendo todos os critérios que o Eduardo Bolsonaro falou que ele estava fazendo. Ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele fala, não tem nada disso, só tem um. Aí ele vai lá e faz 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra entender? Vai falar de uma linguagem bem simples. Ele está fazendo com que a lei Magnitsky chegue mais rápido. Sim. É completamente... É porque eu não gosto nem de falar, né? Porque a gente não tem que falar quando o nosso inimigo tá errando, né? Continua aí, Mas é uma burrice, assim, extrema esse processo, porque é exatamente o que ele tá dizendo pro mundo, o que ele tá dizendo pro governo americano. Sim, há uma perseguição política. Há uma tentativa de censurar um dos deputados mais votados do país. Foi o mais votado em 2018. Foi um do segundo ou terceiro mais votado em 2022. E tá aí, né, agora o STF querendo pressioná-lo, querendo intimidá-lo. Então, assim, isso daqui vai parar, mais uma vez, no governo Trump, com mais uma prova de que há um regime de exceção no Brasil. E só para dizer que além da Magnitsky, a gente não pode ficar dando informação aqui, porque também pode atrapalhar, mas o caso Felipe Martins também está andando. Já. Também está andando. Ainda tem a Zambelli. Eles não param de tirar deputados, eles não param de interferir no legislativo, eles não param de querer cancelar a decisão do Congresso, que até o Hugo Mota reclamou. Pro Hugo Mota reclamar, você conhece aquele Espanta Jesus, comediante? Ele tirou Jesus do nome, né? Do nome de artístico dele. O pessoal lá do Nordeste pediu para ele tirar. Um comediante muito engraçado, né? Mas ele conta uma piada do Cabaré da Leila. Cabaré da Leila, que um cara chega no cabaré, Leila, me dá a puta mais puta, que não sei o que lá. Piada engraçada pra caramba. Que aí disse que, aí ela foi falando com as meninas, ela falou assim, ó, cuidado, mas o fulano, ele bate. Né? Aí chega a mulher toda desdentada e tal, falando que ele bateu muito nela. E o STF, ele faz isso. Ele chega, né? É bem o Cabaré da Leila da piada do Espanta Jesus. Depois vocês assistem, plazeitinho. Hein? Cara super engraçado. Ele era contra o PT, por isso que ele foi meio que cancelado. Faleceu. Do Ceará. Comediante muito engraçado.
Mas eles estão fazendo isso. Eles não estão só chegando no Brasil e estuprando todo mundo, não. Tem que bater, arrancar o dente, espancar. Sabe? Eles estão fazendo de tudo, para comprovar cada vez mais tudo que nós denunciamos que eles estavam fazendo. Porque vejam só, o que ele fez comigo é suficiente para a lei Magnitsky. Sim. Só comigo. Sim. E, de fato, começou comigo. Sim. Quando eu cheguei aqui, ele continuou censurando, ele continuou... porque ele invadiu minha casa 2 vezes. Invadiu minha casa com a minha esposa grávida de 9 meses, 2 crianças pequenas, Polícia Federal com arma destravada, colocou a arma na nossa cabeça, sem crime nenhum. Dentro de um inquérito, sem julgamento, né? Sem indiciamento, sem nada. Aí depois ele invade de novo, já com meu filhinho Pedro de 1 mês. E depois eu saio do Brasil, venho para os Estados Unidos e ele faz o pedido de prisão e extradição, bloqueia as minhas contas bancárias, eu estando aqui, bloqueia as contas bancárias da minha empresa, algo que nunca aconteceu, por exemplo, com a Odebrecht. A Odebrecht, com todos os seus escândalos, a empresa continuou operando. Mudou de nome, né? A Friboi. Aí voltou agora a ser a Odebrecht, era Novo Honor. Novo Honor. Homenagem ao Norberto Odebrecht. Mas, por exemplo, a Friboi, cheio de crimes, todo mundo ali. Ninguém parou de funcionar. Nenhuma empresa parou de funcionar. O Tessa teve suas contas bancárias bloqueadas. E aí, só o que o Alexandre de Moraes fez comigo já era o suficiente para a lei Magnitsky. Porque isso é o que deu origem à lei Magnitsky. Foi contra uma pessoa em solo americano. Que é o que aconteceu comigo. E aí, o que nós vimos depois? Ele tenta derrubar o meu perfil no Truth Social e depois no Rumble. E aí foi quando... Agora você está tocando numa empresa, 2 empresas americanas, sendo uma empresa do Trump. E aí ele faz tudo isso, só isso ia ser o suficiente. Mas não, ele fez isso, ele tirou o Daniel Silveira do Congresso, prendeu o Daniel Silveira, está lá preso até agora está querendo fazer o mesmo com a Carla Zambelli, está querendo fazer o mesmo com o Eduardo Bolsonaro, está querendo fazer o mesmo com o pai, né, Jair Messias Bolsonaro, inventou um golpe da Disney, né, que ele tem vergonha de chamar o Pateta e a Minnie para ser testemunha. Ele foi responsável, direta e indiretamente, pela morte do Clezão, né? Prendeu Débora dos Santos, todas aquelas pessoas no 8 de janeiro, todas aquelas mães, pipoqueiro, vendedor de algodão doce, autista, morador de rua, todo dia, todo santo dia, o Alexandre de Moraes vai fazendo isso. E aí, quem está na onda dele, que é o Rodrigo Pacheco, o Gonê, o Shor, é óbvio que todos eles... Aqui eu não estou dando nenhuma informação privilegiada, eu só preciso ter cérebro para entender que todas essas operações têm os seus braços, e esses braços fazem parte do que vai sancionar o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky. Eles, ao invés de tentarem recuar, tentarem negociar, não. Os caras inventam a agenda que não rolou com o Almirante. Não, Almirante, não vem aqui no Acre, não, que a gente está aqui com uns probleminha. Ainda teve isso, né, cara? Foi muito absurdo isso. Mas rapidinho, deixa eu só fazer um registro, gente. Nós estávamos com 8.700 visualizações simultâneas e não sei como, 500 telas se juntaram. Então, neste momento, nós temos 9.200 visualizações simultâneas, 9.300 agora, e isso é o nosso recorde desde a censura que a gente sofreu. Porque antes da censura imposta pelo Alexandre de Moraes ao nosso primeiro canal, nós batíamos ali 10 mil, chegamos a bater acho que 12 mil, fora na live de estreia, que deu muito mais do que isso, mas a nossa audiência média era em torno de 10, 11 mil. Então, neste momento, nós temos a nossa audiência recorde desde a censura, né? Então, a gente foi censurado, teve que transformar o canal de cortes no canal principal, com audiência baixíssima ali de 2 mil, 3 mil pessoas, porque era preciso, né, avisar a turma que a gente estava num novo canal, o canal antigo só com VPN, mudando configuração do YouTube, e agora a gente embala de novo. Então, muito obrigado a todos vocês, 9.300 visualizações simultâneas neste momento, e temos mais um membro fundador, o Marcos. O Marcos já era assinante anual e migrou para o plano de membro fundador
em algum momento, todos os assinantes com plano anual receberam um ou mais e-mails, né, com essa proposta. Olha, mude do seu plano anual para o plano de membro fundador, vale a pena, esse valor de membro fundador pode ser parcelado em até 12 vezes, e muita gente, então, migrando do plano anual para o plano de membro fundador, que nos permite aí uma capitalização. Então, hoje, Angélica, Werner, Rodrigo e Marcos, sejam todos muito bem-vindos à revista Timeline como membros fundadores.